Bom, pessoal, bem-vindos à disciplina de coloração animal. Nessa aula a gente vai falar sobre a física das cores, ou a física da luz. Bom, as funções da coloração, elas obviamente dependem da luz. Camuflagem, comunicação, termorregulação vão depender de como a luz interage com essa matéria, né? Para produzir a cor que a gente observa ou para produzir as funções termorregulatórias, no caso de termorregulação. Então, imaginando aqui um cenário, você tem aqui uma fonte luminosa, que na maior parte dos casos é o Sol, né? A única exceção são realmente bioluminescência ou talvez lava em locais profundos do oceano, mas via de regra a fonte de luz na Terra é o Sol. Tá? Essa luz vai chegar, ela vai bater nesse objeto, aqui no caso essa borboleta do gênero Morpho, e parte essa luz vai interagir com essa matéria e depois vai ser refletida e vai chegar nesse observador, né? Esse observador então vai interpretar esse feixe de luz que chegou aqui até ele. Agora, obviamente, para entender todo esse processo, entender os mecanismos e a função, a gente precisa entender o que é a luz, como a luz interagiu aqui com essas cerdas na asa dessa borboleta para produzir essa cor. Tá? Então, nessa aula a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre luz, vai falar sobre a interação da luz com a matéria e também sobre como a coloração dos animais é produzida. Tá? Então, você vai ter um iluminante, vai ter um objeto, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo a estrutura das asas dessa borboleta. Essa estrutura específica vai interagir com essa fonte luminosa. Uma luz aqui vai ser refletida depois de interagir com essa matéria e essa luz vai atravessar um meio, né? O meio que essa luz atravessa também vai ser importante. Se é o ar ou se é a água, por exemplo. Isso vai influenciar como isso tanto vai chegar aqui nesse objeto, quanto também como vai chegar no eventual observador aqui. Bom, nessa primeira parte, então, a gente vai falar sobre as características físicas da luz, e depois a gente vai falar então como ela interage com a matéria e depois os mecanismos de produção de cor. Então vamos começar aqui, características físicas da luz. A primeira pergunta é, o que é a luz? Né? O que é a luz? Pare aí e pense. A verdade é que, assim, em termos lógicos ou em termos da nossa vivência diária, é muito difícil definir o que é a luz. E ela interage com a matéria de maneira muito pouco intuitiva, às vezes, para a nossa percepção diária, né? O Johnson, aqui, o Sonka Johnson, que escreveu esse livro, ele, em certa parte lá, ele menciona a óptica é sobre luz e talvez a gente devesse começar sobre o que é a luz. Aí ele diz, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho pensado sobre luz desde que eu tenho 5 anos e não estou nem perto de entender a sua natureza fundamental. Tá? Então, não teremos a pretensão aqui de realmente entender todos os detalhes de como a luz interage com a matéria, mas pelo menos alguns aspectos fundamentais que vão ser importantes para o nosso entendimento da disciplina. Tá? A luz, ela tem uma propriedade, na verdade, as ondas eletromagnéticas de maneira geral, ou as partículas, elétrons e tal, tem uma propriedade muito estranha, que é essa dualidade onda-partícula. Dependendo do contexto, dependendo do tipo de medida que você faz, essa luz ela pode se comportar como uma onda ou ela pode se comportar como uma partícula. Tá? Isso é muito difícil de colocar em palavras na nossa percepção diária, né? De como a gente
interage com o ambiente na nossa escala. Mas na escala lá da luz, dos fótons, você observa essa dualidade onda-partícula, tá? Então a luz ela pode ser interpretada às vezes como uma onda eletromagnética, tá? De maneira similar como a gente interpreta, por exemplo, uma onda se movimentando numa lagoa, né? Ao você atirar uma pedra, por exemplo, você tem um conjunto de ondas que vai se dispersar, ou então uma onda sonora. A diferença é que essa outra onda eletromagnética ela vai ter um campo elétrico e um campo magnético, né? Enquanto uma onda mecânica, na verdade, ela tem só um plano aqui de interação, né? de movimento. Mas você pode interpretar a luz também como uma série de pequenos pacotes de energia, né? Que seriam esses fótons, ou seja, seriam partículas se movimentando no espaço. Eu deixei 2 vídeos aqui muito interessantes e muito contra-intuitivos e que fazem a gente repensar aqui um pouco sobre o que é o mundo, na verdade, né? E como talvez a nossa percepção do que é o mundo é muito afetada, inevitavelmente muito afetada pela nossa evolução, né? E pela nossa interpretação do nosso cérebro desses fenômenos. Tá? Fica aí de curiosidade para vocês. Vamos falar sobre essa dualidade onda-partícula em mais detalhes e alguns experimentos mostrando sobre isso, falando sobre isso. Tá, agora na prática, se ela é uma onda ou se é uma partícula, depende muito do que você quer medir. Então, às vezes faz mais sentido interpretar a luz como uma onda, às vezes faz mais sentido interpretar a onda como uma partícula. Tá? Na maior parte dos casos, na verdade, a gente acaba interpretando a luz como uma onda, tá? Uma onda eletromagnética. Bom, então, pensando aqui em termos de onda, a luz é uma onda eletromagnética, então ela tem campos eletromagnéticos, tem um campo elétrico e um campo magnético, que variam rapidamente à medida que essa onda se propaga no espaço, tá? Então, essa onda vai estar se propagando no espaço e variando o seu campo elétrico e o seu campo magnético. Como uma onda, significa que ela tem uma propriedade que é a frequência. Se você imaginar que a onda passando por aqui é a quantidade de ciclos, né, que essa onda vai fazer ao passar por um ponto aqui. Então, você pode ter, por exemplo, 10 ciclos por segundo. Significa que em 1 segundo você passou por esse ponto aqui 10 ciclos completos dessa onda. Se você interpretar essa onda como partícula, essa luz ela vai ter uma certa densidade energética, ela vai ter uma certa energia, e essa energia ela na verdade ela não é de forma contínua, ela na verdade são pequenos pacotes de energia que são os fótons, tá? Agora, uma propriedade importante é que a quantidade de energia que existe nesse fóton é sempre proporcional à sua frequência. Quanto maior a frequência desse fóton, maior a energia que ele possui. Mas para nossos propósitos aqui, são 3 propriedades da onda, ou na verdade, às vezes, de conjuntos de ondas, que realmente nos interessam. Que é o comprimento dessa onda e a frequência dessa onda, a irradiância, que na verdade é a intensidade de um conjunto de ondas, não de uma só, né? E a polarização dessa onda. Então, a gente vai trabalhar basicamente com essas 3 propriedades aqui. Agora eu vou começar falando de comprimento de onda e de frequência.